Nessa parte nós vamos explicar um pouco de como gerar múltiplos fluxos. A função dos múltiplos fluxos serve muitas vezes para você criar, ou seja, diversos serviços, né? Ou seja, fluxos distintos, no nosso caso até 10 fluxos, e você criar, por exemplo, diferentes QoS, diferentes prioridades de vilã, entre outras características. A ideia aqui é mostrar a configuração rápida, né? Ou seja, passar por alguns campos. Alguns outros já foram explicados em sessões anteriores, então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem recorrer aos outros vídeos, né? Então, a ideia aqui é configurar múltiplos fluxos e diferentes bandas para cada um desses fluxos. Então, a primeira parte que eu tenho que vir é em selecionar testes, no nosso caso, Ethernet 10.100.000, e o opcional, né, a opção escrito Layer 2 múltiplos streams, ou Layer 3 múltiplos streams, ou Layer 4 múltiplos streams, de acordo com o protocolo ou o protocolo que eu quero trabalhar. Então eu quero trabalhar aqui em camada 2, então eu tenho aqui Layer 2 múltiplos streams, onde eu escolho aqui a porta 1. Uma vez selecionado, posso escolher, por exemplo, a porta 2, né, então, uma vez escolhido a porta 1, ele automaticamente carrega a minha tela principal, onde muda-se um pouco a tela, como os LEDs, eles estão numerados de 1 a 10, e ao invés de estar na minha vertical, ele encontra-se na minha horizontal. Então, para configurar, basicamente é os mesmos passos, né? Então, onde eu coloco aqui, por exemplo, o setup, e o setup ele vai me permitir, em All Streams, eu configurar todas as streams que eu quero trabalhar. Então eu posso trabalhar com um simples Source MAC ou múltiplos Source MAC. Além disso, posso criar o meu próprio MAC, e para cada um desses streams eu vou editar o meu destino, o meu origem, o meu tamanho do pacote, se tem vilão ou não. Então, para cada stream que eu optar em trabalhar, ou seja, de 1 a 10, eu posso criar diferentes tamanhos de pacote, ou seja, eu crio um ambiente mais próximo ao que nós temos hoje na internet. Então, uma vez criado, né, a gente tem os opcionais de captura, que nós já explicamos anteriormente, filtro e timer de teste. Então, uma vez configurado cada um dos streams, eu posso selecionar o que a gente chama de stream pipe. O stream pipe ele gera para a gente um resumo do tubo, né? Ou seja, de quais dos fluxos que eu tenho configurados, a banda que eu tenho configurada e quais são os fluxos que eu configurei. Então, no nosso caso aqui, o que está ticado é o fluxo que eu trabalho. Então, vamos supor que eu queira configurar o fluxo 1, o 2 e o 3. Então, eu tenho que vir aqui em Configura Stream, e dentro desse Configura Stream eu posso selecionar, por exemplo, 3 fluxos. Vamos supor que eu tenha um fluxo com 25% da banda, vou colocar em porcentagem de um pouco menor. Então, vou colocar, por exemplo, 2,5% da banda. No meu caso aqui, eu posso colocar, por exemplo, 5%, 4% da banda. E um outro 3,5% da banda, totalizando aí para mim os meus 10%, meus 100 mega, né? Porque ele sincronizou a 1 giga. Então, uma vez que eu coloco esses fluxos, observe que ele já ficou ticado, indicando que cada um tem o seu fluxo configurado, né? E quando eu gerar o tráfego, vai aparecer para mim cada um deles. Lembrando que, por exemplo, eu posso voltar
em, no setup, na configuração, e, por exemplo, colocar diferentes vilãs ou diferentes prioridades. Então, posso colocar no fluxo 1 uma prioridade 0, no fluxo 2 uma prioridade 1 e no fluxo 3 uma prioridade 2, por exemplo. Então, uma vez configurado, eu gero tráfego, né? Onde eu estou gerando tráfego, no entanto, eu não estou recebendo. Por quê? Porque faltou gerar o loopback. Então, eu tenho que parar o tráfego, ir em resultados e enviar um comando de loop up no caso de um teste em camada 2. Então, uma vez bem sucedido o teste em camada 2, eu posso gerar o tráfego por aqui ou pelo stream pipe. Uma vez que eu gero por aqui, observe que os fluxos eles estão iluminados, os LEDs, de 1 até 3, indicando que você tem 3 fluxos reconhecidos. Então eu posso, no stream pipe, voltar lá e aí verificar que cada banda que eu estou gerando, que no caso são 10%, ou seja, 100 mega, ele está retornando sem nenhum erro. Caso ocorresse algum erro aqui, ele ficaria em vermelho, indicando que houve um erro, né? Então eu posso visualizar os meus resultados por aqui, ou então dentro do resultados, dentro das estatísticas, eu posso ver fluxo a fluxo, stream 1, stream 2, até o stream 10. Posso visualizar graficamente, assim como o outro, então como vocês podem visualizar, aqui eu tenho 25 mega, 35 mega e 40 totalizando o meu 100 mega. Então é uma forma de você gerar tráfego, né, em múltiplos fluxos para você qualificar uma rede com tamanhos diferentes de pacote, com prioridades diferentes de pacote.